Eu acho que o maior driver da economia mundial hoje é isso, tá? É tech, é surplus de capital e a gente muito criativo e muito preparado. Eu acho que isso que está... E agora a gente vai ver uma explosão disso com AI, né? Agora sim é que o circo vai pegar fogo. Vamos ver. Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Knebel e esse é mais um episódio do podcast Better Future, uma iniciativa do Jornal do Comércio. Meu convidado de hoje é um pioneiro da internet no Brasil. Cofundou o Terra, foi um dos investidores iniciais da Singularity University no Vale do Silício, é o cofundador da Magnopus, que fica em Los Angeles, e já foi chamado de Bill Gates brasileiro pelo Wall Street Journal. Marcelo Lacerda, muito bem-vindo. Obrigado, Paty. Prazer estar aqui e obrigado por sempre lembrar do meu nome. Não tem como não lembrar. Eu estava esperando o momento que tu estivesse aqui na cidade para a gente poder fazer esse papo. Aliás, eu aproveito para convidar as pessoas para se inscreverem no canal, acompanharem, porque a gente vai passar por muitos assuntos interessantes aqui. A gente está diante de um cara que é uma referência realmente no nascedouro aí da internet no Brasil, em projetos. Referência jurássica. Não, uma referência... Bom, tu és o cofundador da Magnopus, que é hoje uma das empresas mais potentes, digamos assim, em tecnologias imersivas. Então, isso já cai por terra, tu querer me dizer que tu é jurássico, né? Ou seja, um cara eu tenho um pouco de culpa, é verdade. É verdade, então tá. No caso da Magnopus, eu tenho um pouco de culpa. Que legal. E uma das coisas legais aqui desse nosso papo é que a gente sabe que a audiência do Better Future é formada por muitos jovens. A gente até fez alguns estudos e a gente detectou isso. Então, é legal também a gente poder ver os jovens, uma nova audiência, porque tem um ecossistema inteiro aí gigantesco que já te conhece, já te reconhece e já te admira. Mas vai ser muito bacana também novas pessoas, aí, novos empreendedores, potenciais empreendedores também conhecerem um pouco da tua trajetória. E eu aproveito para dizer que uma coisa que eu acho que está muito legal que está acontecendo agora é que tu estás um pouco mais... tu sempre se dividiu, né, entre Brasil e Estados Unidos, mas agora tu estás mais presente aqui no nosso ecossistema, está mais perto, participando de eventos. E um dos motivos disso é justamente o teu novo projeto ali, junto com um monte de gente legal que tu vai falar agora para a gente, que é o ITEC. Né? Ou seja, que realmente se propõe a ser uma instituição que vai formar novos líderes de tecnologia no Brasil, para um novo mundo, para novos desafios. Me fala um pouquinho o que te motivou nesse projeto aí. Legal, super legal você começar por esse projeto, né? que é o projeto Júnior atual. O ITEC ele foi idealizado por um gêniozinho gaúcho aqui, um menino chamado Cristiano Franco, né? Uhum. Que inclusive acho que ele trafega bastante aqui também no Tecnopuc. E eu conheci ele 2 anos ou 2 anos e meio atrás e fiquei muito impressionado primeiro com a trajetória dele, né? Que teve uma saída, vendeu a companhia de uma forma espetacular, uma saída muito bem sucedida, do ponto de vista econômico, né? Mas quando você vê o que a companhia dele fazia aqui em Porto Alegre, primeiro a trajetória dele, né? Que fez um mestrado na França e trabalhou anos com pesquisa e desenvolvimento da Dell nos Estados Unidos. Ele era um pesquisador que acabou sendo, eu acho que pela potência do brain power dele, ele acabou tocando um grupo grande de desenvolvedores. E em determinado momento ele volta para Porto Alegre, funda essa empresa gaúcha aqui com talento gaúcho. E, essencialmente, ele só fazia projetos encrenca, né? Esses projetos de software, um mais encrencado que o outro, um mais complexo que o outro. Uma companhia muito bem sucedida, ele acabou vendendo essa companhia. E ele é o idealizador do ITEC, né? E Paty, o ITEC, ele pretende ser... eu não sei o que ele pretende ser, eu vou dar a minha interpretação, né? E a gente tem ali agora 5 fundadores, e talvez cada um tenha a sua interpretação. E com o Chris tem que sempre tomar muito cuidado, porque se a sua interpretação diverge um pouco da dele, ele prontamente vem lhe esclarecer qual é a correta. Então, vou dar ele é brabo, então, ele é... Não, eu acho que todos esses
líderes superlativos eles têm, né? Não é só brain power, né? Ele tem uma personalidade, e se não tiver também as coisas não bota as coisas de pé, né? Então você tem que entender isso. Mas falando desse menino, do Chris, né? Qual é a visão dele, né? Não, eu não sei qual é a visão dele. Qual é a Estou tua tentando visão? entender. Qual é a minha visão? Então, a minha visão é que nós, no Brasil, nós não temos nenhuma até hoje. Nós não inventamos, fundamos, desenvolvemos uma companhia original, realmente inovadora em tecnologia. Isso dito assim parece muito duro, né? Mas a gente tem companhias espetaculares. Você pega um Nubank, se você pegar um iFood, se você pegar o Mercado Livre, né? Elas são companhias que utilizam tecnologia e utilizam de formas aí sim inovadoras, mas elas não são deep tech. Elas não são companhias que fizeram, vamos dizer, algoritmos originais ou coisas essenciais, componentes de software ou de hardware essenciais, são os building blocks, né? A partir dos quais você constrói esse tecido, essas camadas de tecnologia. E, na minha visão, o ITEC pode ser um berçário desse tipo de tecnologista, né? Ao longo dos anos, eu falo em Jurássico, mas eu comecei a programar com 18 anos, né? Quando eu entrei aqui na URGS, aqui na Federal, né? Na engenharia, nem tinha. Quando eu comecei a engenharia elétrica, não tinha ciência da computação. Tinha um curso chamado tecnólogo, mas não tinha ciência da computação. Então, menina, assim, eu sou parte dessa geração, né, que criou, vamos dizer, um ecossistema, né? Mais por estar no lugar certo na hora certa. Mas no Brasil nós não criamos uma companhia como uma Magnificent Seven, né? Se você pegar hoje as Magnificent Seven, que são, não preciso nomear todas, né? Mas você pegar Apple, Google, Amazon, Meta, Nvidia, se você pegar essas companhias, todas elas têm um valor de mercado de mais de $1 trilhão hoje, né? E $1 trilhão é bem mais do que todo o Bovespa somado. A Nvidia alcançou essa semana o valor de 5 trilhões. A primeira empresa no mercado a alcançar. A Nvidia, sozinha, ela deve ter entre 7 e 9 vezes sozinha todo o valor do capitalismo brasileiro somado. Se você pegar todas as companhias brasileiras de capital aberto, somá-las, eu estou falando de Petrobras, de Vale, eu estou falando de todo mundo. Você somar todas, tá? A Nvidia sozinha é um múltiplo dessa soma. Isso é criação de riqueza, né? E assim, o grande motor de criação de riqueza do segunda metade do século XX, da primeira, que está sendo agora, né, do século XXI, é a tecnologia. Então, o que a gente quer fazer com o ITEC é criar cientistas da computação, porque a gente acha que não são bons programadores ou tecnólogos. A gente quer identificar crianças, né? Isso, inclusive, é proibido dizer no ITEC. Então, vou aproveitar aqui que estamos só nós dois. Só nós, isso aí. São crianças de altas habilidades. A gente quer identificar crianças de altas habilidades e a gente quer colocar num ambiente imersivo, né? A gente é tempo integral. Então, você se muda para o campus, tipo o campus americano. Sim. É chamado Instituto de Tecnologia e Computação, porque é só isso que faz, né? E identificadas essas crianças, esse talento, e aí eu tenho isso aqui não quero soar dogmático, mas assim, isso tudo eu venho construindo ao longo de anos, né? Uma das minhas dúvidas, né, é assim, você tem a cada 100 mil crianças, tá? Você teria entre 3 e 7, ou 3 e 5, ou 4 e 8 com altas habilidades, tá? Eu acho que o Brasil joga no lixo geração após geração essas crianças, né? A começar porque você não tem um extrato socioeconômico onde essas crianças estão, né? Então, teoricamente, como a distribuição socioeconômica do Brasil é mais na base, não é achatada,
né? Essas crianças talvez virem chefe do tráfico, sei lá o que elas vão fazer, né? Sim. Porque elas têm altas habilidades, Sim. né? Mas elas não vão ser aproveitadas para criar uma pujança econômica, criar empregos, criar capacidade de geração de capital, de surplus de capital. E provavelmente porque elas não vão ser compreendidas Não, corretamente também, né? Elas não vão ser identificadas, né? E aí chega um momento que não adianta mais se identificar, né? Eu também não sei que momento é esse, né? Mas assim, esse é o primeiro vetor aqui da equação. O segundo vetor da equação é que, uma vez identificadas as crianças, né, realmente o trabalho... Eu venho perseguindo, isso tem a ver com a Magnopus, que é a nossa empresa de Los Angeles, né? Eu venho perseguindo um tipo de nerd que é uma subespécie dos nerds. Tem a espécie dos nerds, né? E aí, para mim, tem uma subespécie que são os nerds criativos, os tecnologistas criativos, né? Que é um outro predicado que eu queria ver, eu não tenho a menor ideia como é que atrai para o ITEC, né? Porque eles não têm só brain power, né? Além do brain power, eles têm uma curiosidade quase insaciável, né? Eu acho que o Cristiano Franco é um desses, né? E aí eles não se contêm, eles não conseguem, né? Eles transbordam em criação de coisas. E então o ITEC é para criar cientistas da computação que tenham esse perfil de tecnologistas criativos. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, até para contextualizar um pouco para quem está nos assistindo, né? Então, o ITEC é o Instituto de Tecnologia e Computação. Ele vai receber... A previsão é de que ele está sendo construído aqui no Rio Grande do Sul. A perspectiva é de que ele seja inaugurado em março de 2027 e vai receber um investimento estimado inicial ali de R$400 milhões em 10 anos, né? Então, é um projeto ambicioso, é um projeto que envolve grandes nomes, né? Pessoas aí, e instituições de muito respeito aí. E o que eu acho mais legal, assim, né, Marcelo? Porque a gente vê um movimento atual de rever... A gente entende que as metodologias atuais de ensino elas já não formam e entregam, se é que algum dia fizeram os profissionais que o mercado está precisando, com as habilidades que o mercado está precisando. E a gente começa a ver nascer uma série de outras iniciativas que tentam compor, né? Não é, na verdade, acho que nem competir, é mais ou menos compor ali com um modelo tradicional de ensino. Qual é a tua visão em relação a isso, ao modelo atual, o que a gente precisa mudar e como que vocês se conectam aí nisso? Olha só, você mencionou investimento, assim, uma coisa importante desse investimento é que ele é 100% privado, é 100% filantrópico, né? Nós somos algumas pessoas que se reuniram para colocar esse capital e acho que aí tem um ineditismo também, né? Porque o Brasil não é um país especialmente conhecido por grandes filântropos, né? Ou grandes movimentos filantrópicos. Então, isso aqui eu acho que é um outro componente, né? Os 5 fundadores se comprometeram com esse volume de capital, né? Sem nenhuma ajuda de ninguém. Né? E sim, estamos já construindo, né? Terminou a terraplenagem. Segunda-feira eu vou visitar e a gente vai começar a construção. Endereçando a questão que você trouxe, eu vou ser aqui um pouco conservador, tá, Paty? É claro que o ITEC ele tem que se integrar nesse super ecossistema de educação gaúcho, que é, na minha cabeça, um dos melhores do país. Né? Muito respeitado, verdade. E claro, né, aqui tem um pouco de bairrismo como gaúcho, eu sempre vou achar isso. Mas os números mostram isso também, né? Os números mostram, né? Não no ensino fundamental. Sim. Né? A gente está falando de educação superior. Tá? Não, educação superior, o Rio Grande do Sul, eu acho que deve ser o segundo, está entre os 3 primeiros. Né? Mas eu acho que a essência do ITEC sendo um pouco conservador, é meio back to basics, assim. Matemática, física, disciplinas fundamentais com uma super ênfase, super enfatizadas. Né? Se você consegue desenvolver numa criança, num jovem, uma capacidade fenomenal de raciocínio abstrato,
o resto fica muito mais fácil, né? E essencialmente a ciência da computação ela é, eu acho, para os objetivos que a gente quer no ITEC, que são esses criadores, né, de novas companhias e criadores de novas tecnologias, criadores de componentes Deep Tech, eu acho que o que a gente quer nesses jovens é que eles tenham a parte basilar do conhecimento muito, muito forte. Né? E você tem lugares no Brasil, né? Tipo o ITA, agora você tem várias iniciativas, Tecnopuc é uma delas, você tem lugares onde você tem esses jovens. Né? Mas o que nós vamos tentar é reuni-los todos num mesmo viveiro. Né? Quando você transporta essas crianças, esses jovens, para esse mesmo ambiente, para os mesmos dorms, né? E você dá condições, porque nós vamos ter, acho que 70% em bolsas integrais. Tá? Então, realmente é talento. A gente está atrás de talento. Se a gente achar o talento, o resto a gente resolve para este talento. Né? Com certeza. E a gente coloca eles num ambiente que é um ambiente sem diferenciação, né? Que é uma outra questão que tem. Né? Imagina uma menina, um garoto que tem que pegar 1h30 de ônibus para chegar no campus. Sim. Né? E aí tem que trabalhar à noite para poder pagar. Então, assim, a proposta do ITEC é identificar talentos e aí, com esses talentos, construir a partir de novo, né, identificação de uma absurda curiosidade. Eu me lembro que tem um... Posso falar? Meio off-topic. Meio off-topic. Pode. Tem um físico americano que foi professor, que eu gosto muito, inclusive a Viva Coroa, a Adriana, minha mulher, me deu uma coleção dele, toda encadernada, né? Chama Richard Feynman, né? É muito famoso ele, é um dos gênios da humanidade, assim, né? Tipo John von Neumann, esses caras. Né? E o Richard Feynman, ele num determinado ano, ele teve, acho que ele veio de Cornell, mas ele foi parar em Caltech, né? Ele estava na Caltech como professor de matemática ou de física, não, de física. E num determinado ano, só que ele era um gênio, né? Super reconhecido. Né? Ele, inclusive, ganhou, entre outras coisas, o Prêmio Nobel. Ele tem um Nobel na área de mecânica quântica. Ele inventou um negócio que até hoje é usado. Uma das coisas mais usadas em mecânica quântica foi o Richard Feynman que inventou. Né? E ele teve no projeto Manhattan da bomba atômica na Segunda Guerra. Então, esse tipo de gênio, né? Gênio. E aí, eu acho que ele tinha meio que brigado com a administração da universidade. E aí deram para ele, num semestre lá, para ele dar aulas aula para graduação. E ele não dava aula para graduação, tinha muitos anos, né? Ele era um cara de mestrado, doutorado. Né? E aí ele começou... E daí ele organizou a disciplina, os 2 semestres, em 10 aulas. Né? E isso hoje é muito famoso. Né? E eu tenho essas 10 aulas encadernadas, inclusive com CD. Né? Hoje eu nem tenho mais como tocar o CD. Nem como rodar o CD. Né? Mas tem na internet. São as 10 lições de física, né, do Richard Feynman. E ele começou com a turma lá de 80 alunos, né? Os gestores desistiram porque quando chegou no final do semestre tinha 1.500 alunos. E desses 1.500 alunos tinham professores das universidades da Costa Leste que pegavam avião, professores de física que iam ver as aulas dele. Tá? Então era esse nível de... Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Já me perdi. Isso vai acontecer muito ao longo desse nosso papo, então tá tudo certo. Mas depois edita isso, né? Sim, a gente edita, tá tudo certo. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, tem uma aula que eu acho espetacular, né? Que é o movimento dos planetas em volta do Sol. Né? E ele começa a aula dizendo o seguinte, olha, isso aqui é um caso clássico para a gente usar derivação, né? Cálculo derivadas e cálculo em integrais,
Mas é muito fácil, né? Se você vai usar cálculo para deduzir o movimento dos astros em volta do Sol. Então, eu inventei aqui para vocês um método geométrico. E eu vou, então, demonstrar o método geométrico que eu inventei, que eu não quero usar cálculo, então eu inventei esse método. Né? Imagina o nível de loucura. Né? Daí ele falou, olha, a única coisa que precisa aqui vocês... eu só preciso 2 ingredientes aqui. Vão ser só 45 minutos. Eu preciso da atenção completa de vocês e uma quantidade infinita de inteligência. Vocês tendo essas 2 coisas, vocês vão sair bem nessa... Né? Então, eu acho que se a gente descobrir crianças com uma quantidade infinita de inteligência, o resto a gente resolve. Esse é o propósito do ITEC, é criar esses cientistas de computação. Se você perguntar para os outros 4 fundadores, talvez cada um tenha, né? E eu não quero fazer disso aqui o propósito original do ITEC, mas o que eu penso do ITEC é isso. Muito bom. E esse modelo que tu chegaste a falar ali, agora eu queria aprofundar um pouquinho, o modelo imersivo, né? Ou seja, o modelo que a gente vê acontecer muito nos Estados Unidos e na Ásia, que no Brasil ainda inexiste, pelo menos eu não conheço nenhuma escola, onde realmente eles vão viver o dia a dia juntos ali, ter essa... Até eu estava conversando com o Cristiano, né? Que é o... que está também liderando aí a operação, né, do ITEC. E a ideia... ele estava falando do Cristiano Richter. Richter, né? Exatamente. E ele estava comentando que a ideia é justamente que eles possam ter uma convivência com uma imersão mesmo ali no ambiente, de troca constante. Tu chegaste a falar essa questão, quase que uma equidade de oportunidades, ou seja, não vai ter ninguém que vai estar tendo que pegar 3 ônibus para chegar, vai chegar cansado, trabalhar à noite, enfim. O que esse tipo de ambiente, tu que também está muito acostumado com os Estados Unidos, ele propicia na tua visão, Marcelo? Olha, se você pegar hoje ciência da computação, né? Se você pegar o mundo de exatas, né? O mundo de exatas, você pega computação, você pega física, matemática, todas as engenharias. O volume, a densidade, a complexidade do conhecimento que você tem que transmitir é tão grande, né, que é quase impossível de você pegar um jovem, né, e você, 4, 5 anos depois, entregar esse jovem vai ter que estudar o resto da vida, ele vai ter que o resto da vida se dedicar. E não é diferente na medicina, não é diferente em outras ciências, né? Então, eu acho que o Brasil vai ter que fazer uma séria revisão nos modelos de ensino superior, né? Porque vai ter uma hora que a gente precisa decidir se a gente vai querer ter protagonismo de fato, né? No mundo do IP, né? No mundo de propriedade intelectual. E propriedade intelectual se forma com um trabalho muito árduo e muito focado e muito... a gente teve uma expansão, eu acho, do ensino superior muito grande no Brasil, né? E sob certo aspecto de democratização, eu acho que foi importante mesmo. Mas eu não conseguiria ter certeza sobre a qualidade desses profissionais, né? Desses estudantes de final de curso, como eles saem, né? Esse é um dado. E um outro dado é que a gente virou um país que não é um país de exatas. Tá? Eu não estou dizendo que isso é... Enfim, cada pessoa sabe, né, o que quer fazer. Né? Mas, assim, exatas é muito duro, é muito trabalho. Se você pegar... isso me chama muita atenção. Se você pegar a Coreia do Sul, por exemplo, né? 35% dos estudantes do 2º grau eles querem ir para engenharia, ou física, ou química, ou computação, eles vão para exatas. Tá? Se você pegar no Brasil, é perto de 3%. Né? Então, com todo respeito a todos, né, o Brasil é um país de... Eu acho que é um país que tem o maior número de advogados por 100 mil habitantes. Né? Se não for o maior, é um dos 10 maiores. Né? Então, assim... Como é que a gente recupera, né, essas crianças, né, esses jovens, esses talentos?
para exatas, né? Se a gente tiver uma Magnificent Seven, ela, eu acho que cria um pull gravitacional, ela cria uma força gravitacional em torno dela, que vai fazer com que mais crianças, mais jovens procurem essa vertical de educação. Né? Então, agora, não sei como é que começa. Né? Então, aqui tem... eu fiz uma misturança aqui de conceitos e dúvidas, né? Mas eu acho que o Brasil não foi bem em educação, em nenhum nível, incluindo a superior. O que tu tá falando é a gente conseguir ter pelo menos uma, duas, três grandes empresas, como a gente tem, essas que tu falaste, tem Apple nos Estados Unidos, os americanos, por exemplo, eles podem olhar para um Steve Jobs, eles podem olhar para uma Apple, eles podem olhar para uma Meta e almejar aquilo, né? Ou seja, almejar ser um desses empreendedores ou almejar construir uma empresa como essa. E aqui no Brasil, realmente, a gente fica um pouco acéfalo em relação a isso, porque a gente não tem nenhuma grande referência. É mais ou menos essa lógica, né? Da gente... Eu acho que é essa lógica. Não, eu super concordo contigo também. E aí agora eu queria voltar lá pro início, pro passado, porque vocês, tu, Preto, enfim, vocês... são pioneiros, né, na internet aqui no Brasil, vocês criaram no Tech. Me conta um pouquinho dessa história, um pouquinho mais sintetizada aí, porque, como eu falei no início, a gente tem muitos jovens que acompanham o Better Future, né, o nosso podcast, e eu acho que é um aprendizado aí que é interessante de tu compartilhar, como é que foi naquele momento, como é que foi criar, como é que vocês chegaram naquele projeto, como que foi ver aquele projeto tomar a proporção que ele foi tomando, enfim. Legal. Não, assim, é uma história de vida, né? O Sérgio Preto é mais velho que eu, né? Quando eu entrei na engenharia aqui na URGS, ele já estava quase saindo. Mas a gente foi colega numa companhia chamada Edisa. Sim. Né? Que fazia computadores da época de reserva de mercado, né? A reserva de mercado foi uma desgraça para o Brasil, mas para o Sérgio Preto, para mim, eu acho que foi fantástico. Para muitos empreendedores da área de eletroeletrônica aqui. Porque, né? A gente teve que escrever sistema operacional, a gente teve que... a gente não chegou a escrever sistema operacional, mas a gente trouxe sistemas operacionais, tipo CPM, que era um sistema para microprocessadores. A gente trouxe o sistema operacional Unix. Esse eu não participei, mas o Preto participou. A gente começou em 1982, a gente escrevia C, que era uma linguagem que ninguém usava, né? A gente escrevia muito Assembler e C nessa Edisa. E assim, puxa, Paty, eram tempos heróicos, assim. É tipo o Velho Oeste, eu acho, quando eu penso. Hoje eu vejo que as ferramentas que as meninas e os meninos têm, né? A gente tinha que desenvolver as ferramentas para a gente usar para poder desenvolver o software que a gente ia desenvolver, né? Eu entrei muito novinho, né? Eu entrei com 21 anos, né? Eu estava cursando engenharia. E com 24 eu saí... uma decisão que, na época, muitos colegas questionaram, né, da Edisa. Eu me lembro que o meu chefe disse, pô, dei um cargo de engenheiro para você nem era formado, e agora você vai sair, né? Mas eu saí porque me ofereceram um emprego aqui também, numa companhia chamada Aeroeletrônica, que era para desenvolver um software para um avião da Embraer, que era o AMX. Né? E foi super interessante, eu acabei de chefinho desse projeto, né? Eu fui o gerente de software desse subsistema do AMX, que foi o único que foi feito no Brasil, com 24, 25 anos. Né? Uau. E para o filho de um piloto, para um oficial da FAB, era tudo na vida. Né? Eu ia para a Embraer, assim, era fantástico. Né? Então, querido, é uma aventura assim, no mundo da tecnologia, né? Quando terminou o projeto da AMX, dentro dessa empresa aeroeletrônica, a gente tinha desenvolvido um sistema de correio eletrônico, porque tinha uma parte do projeto que era feita na Itália, outra parte era feita na Alemanha, pela Zeiss, que fazia as lentes lá do subsistema. Tinha o pessoal da Embraer em São José dos Campos, a gente vivia viajando, né? E esse foi a semente
para a fundação da Nutec, chamava Nutec. Né? Eu e o Preto começamos a Nutec em 87. Com esse, eu me lembro que a gente achava que a gente ia terminar esse sistema de correio eletrônico em 6 meses, ele já estava rodando. Levou 1 ano, eu quebrei, literalmente, né? Até tive que vender o carro, porque já tinha acho que 7 ou 8 programadores. E tinha que pagar os meninos, né? Não tinha jeito. Estavam empreendendo, né? Empreendendo, mas não tinha nada assim, não tinha, VC não existia, não existia capital, né? Vocês estavam tirando do bolso a grana para pagar quem estava ajudando vocês a desenvolver ali, né? Então a gente lançou isso em 81, final de 88, levou mais de 1 ano. Em 89, eu acho que 89 ou 90, ele virou uma espécie de padrão de todo o Unix brasileiro. Todos os fabricantes faziam bundling com o nosso software. Ele era super usado. Ele virou a coqueluche do sistema Unix do Brasil, que era muito usado na época, né? Porque os mainframes eram muito caros. Então, o Unix ele era um pequeno mainframe. Aí a gente estava se achando tanto que aí nós fomos tecnologistas criativos, porque aí nós criamos uma interface gráfica de usuário super cocorocó, toda metida. E isso nos levou para Mountain View, para Silicon Valley, né? Eu me mudei, em 92 eu fui morar em Silicon Valley, né? Depois de receber um aporte de uma das primeiras companhias de venture capital do Brasil. Você vê, em 91 a gente recebeu um aporte de $300 mil da Companhia Rio Grandense de Participações. CRP. CRP. E fantástico. E aí, daí eu me mudei para Mountain View, né? Esse projeto acabou não dando certo, porque ele dependia de um hardware que a Ediza tinha desenvolvido, que a HP parou, né? Porque ela chegou à conclusão que ela não queria fazer aquilo. Ela comprou, né? A HP comprou a Ediza, né? Comprou a Ediza quando abriu o mercado. Eu posso falar horas aqui, mas assim, é estrada de terra, tá? É uma vida de solavancos. Esse projeto fracassou, mas aí a gente conhecia... Eu estava envolvido com o programa Softex, programa de exportação de software. Aí o sujeito que fez as primeiras conexões de internet no Brasil chamava Tadao Takahashi, da Unicamp, né? E ele, então, nos convidou, ele me conhecia do Softex, né, que eu ia para Brasília. Eu morava em Silicon Valley, né? Eu acabei fazendo parte lá de um comitê do ministro Sérgio Mota, na época da privatização do sistema Telebrás. Long story short, a gente acabou escrevendo os manuais de como fazer um provedor de acesso. Só que a gente não ia entrar de jeito nenhum nesse mercado, porque tinha um insumo super difícil, que eram linhas telefônicas. Né? Essa é uma época que as pessoas declaravam no imposto de renda. É verdade. Linha telefônica. Né? Se herdavam, né? Os jovens que virem esse podcast não vão entender nada. Não vão. Tem que ter um manual junto ali. Não, assim, como é que declara a linha telefônica como se fosse um carro? Né? Sim. Mas era verdade, você declarava, era um bem de família a tal da linha telefônica. Então era um show de horror. Mas quando o ministro soltou a segunda portaria, proibindo as empresas Telebrás de fazerem ISPs, provedor de acesso, aí a gente entrou. Isso foi o início da Nutecnet, depois mudou o nome para ZAS, depois mudou para Terra. Long story short, o Terra a gente já com controle do grupo Telefônica, né, da Espanha. A gente fez a abertura de capital do Terra em Nasdaq, em Madrid. Foi ao mesmo tempo, né? Primeiro em Madrid, por causa do fuso horário. E eu estava em Nasdaq, lá apertei o botãozinho, os espanhóis me convidaram como uma espécie de homenagem. O Brasil era, acho que, o segundo maior país, né? Depois da Espanha. Em tudo, em número de assinantes, em receita, em tudo. A gente tinha 19 países já. E aí a gente abriu capital em Nasdaq em 29 de novembro de 99, assim, no auge da bolha. Que depois, em seguida, estourou. Mas foi divertido. Essa é uma baita história, é um baita aprendizado aí, porque a gente está falando ali nos anos 99, início de 2000, né? E quando tu olha, Marcelo, pro ecossistema que existia de fomento a empreendedores na época, que era
quase nulo, se a gente for comparar com o que a gente tem hoje, né? Na tua visão, a gente deveria estar realmente formando empresas, essas empresas que tu fala aí, que realmente consigam se tornar uma referência, não só no Brasil, mas empresas globais, assim, Assim, é incomparável, né, a estrutura de capital que você tem hoje para startups no Brasil. Né? Sim, é incomparável. Né? A gente tem centenas de milhões de dólares hoje no Brasil nos últimos anos, né, de investimento. Mas isso não resolve todos os problemas. Né? A gente continua sem ter ainda uma deep tech. Nós não temos uma Magnificent Seven brasileira. Eu acho que é aquilo que a gente falou, quer dizer, essencialmente você tem que ter um perfil de tecnologista que, ao mesmo tempo, tenha um absurdo capital intelectual do ponto de vista de talento junto com o conhecimento adquirido e, ao mesmo tempo, essa curiosidade, eu vou chamar de inquietação, eu não sei do que chamar, né? Alguma coisa que move, né? Eu acho que você tem que conjugar vários fatores, né? Mas não tem nenhum motivo para o Brasil não ter isso, tá? Nenhum motivo. Tem uma coisa diferente nos Estados Unidos, né? Agora com a nossa empresa lá, eu vejo assim, eles têm um milagre que acho que os políticos lá não entendem. Talvez entendam, mas não dá para subestimar ninguém, né? Que é o H-1B, que é um tipo de visto, né? E o que os Estados Unidos fez? Né? A riqueza americana hoje, ela não vem só dos Estados Unidos. Eu acho que 2/3 vem de fora. Sim. Porque como eles têm as melhores universidades, indiscutivelmente as melhores, das 100 melhores universidades no mundo, 90 devem ser, não sei, 80 devem ser americanas, né? Na área de tecnologia, então, das 10 primeiras, as 10 devem ser americanas. Como eles têm esse pool gravitacional dessas academias super top, né, eles atraem as melhores mentes do mundo. E essa atração de mentes, se você pegar, por exemplo, as Magnificent Seven, tá, eu acho que mais da metade foram fundadas por imigrantes. Né? Onde você olhar, você pega a NVIDIA, por exemplo. O sujeito, eu acho que é de Taiwan, o Jensen Huang, aquele. Se eu pegar o Google, né? O Sergey é da Rússia. Né? Hoje, quem toca o Google hoje é um indiano, o Sundar Pichai. Né? Então, isso sim eu acho parte da criação de riqueza. A criação de riqueza é quando você tem capital barato, que o Brasil nunca teve, né? Continua sendo caríssimo. Né? Você tem atração de talento num nível mundial, você suga, né, todas as mentes do mundo. Né? E uma coisa que o capital... Eu me lembro que alguns anos atrás, talvez décadas, já não sei te falar, eu fui convidado lá em Palo Alto, eu já estava de volta no Brasil, mas eu estava zanzando por lá e fui convidado para um negócio que eu achei espetacular. Era o Friday Failure Celebration. No Friday Failure Celebration, para mim, inesquecível. Ia lá, o moleque falava, eu vou dizer como eu fracassei. Gastei $2 milhões do investidor, era uma puta ideia, mas aí não deu certo, porque daí não sei o que. E todo mundo batia palma. Porque só onde você tem excesso de capital, você consegue ter esse ambiente, né, em que a coragem, em que o empreendedorismo, em que a iniciativa, em que a inquietação, ela vale mais do que outra coisa. Né? Então, assim, aqui o empreendedor brasileiro, coitado, se ele perder o capital do investidor, né, pode até ser perseguido. Né? O investidor fica de mal, não fala mais com o garoto. Então, você também não se arrisca muito, né? Você não pode se arriscar muito. Tá fazendo sentido? Não, tá fazendo sentido. Eu estava olhando aqui.
Tava procurando... Porque eu tenho um roteiro de perguntas aqui, eu nem tô seguindo, né? Porque o papo tá rolando incrivelmente aqui, eu nem preciso olhar minhas perguntas. Mas... Eu acho que a última vez que a gente falou, eu baguncei seu roteiro também. Eu posso ficar mais quieto e ser mais... Não, tá ótimo, tá ótimo. A última vez que a gente falou foi num painel, né? Num evento lá no... Eu tô tentando me lembrar. Foi lá no Bourbon Country, um evento. Mas é que eu tava pensando justamente nisso que tu tá falando ali, da questão do erro, na questão de tu poder errar, de tu ter um ambiente, porque não existe um conforto, não existe conforto no momento que tu tá tentando construir algo, aprender algo, né? Quando a gente tá na medida que a gente está tentando construir alguma coisa, a gente enfrenta aquele desconforto de não ter aquela habilidade ainda. A gente vai aprendendo ao longo do processo. E eu acho que a grande questão é essa, é a gente não ficar tentando achar que a gente vai ter que ficar confortável no momento que está criando um negócio, ou está gerando uma nova ideia. Muitas coisas podem acontecer no meio do caminho, né? E eu até acho que o Brasil, nos últimos anos, foi adquirindo um pouco mais essa cultura, que é uma cultura que faz muito parte do ambiente, né, ecossistema de inovação americano. A gente já tem alguns unicórnios, né? Sim. E, de novo, sim, a gente tem empresas fantásticas, né? Não Deep Tech, mas assim, a gente tem alguns unicórnios que é exatamente, eu acho, que é a conjugação desses fatores que a gente está falando aqui, né? Uhum. Você teve mais capital de risco, você tem uma garotada melhor preparada em computação. Você tem, quando você reúne um grupo de empreendedores, sempre tem eu vou ser bem raso aqui, eu não sou do ramo, tá? Uhum. Mas você sempre tem os utilitaristas e os existencialistas. Uhum. Assim, eu estou tergiversando aqui sobre um monte de coisa, né? Mas assim, você precisa reunir essas diferentes... Elas não são habilidades, eu acho que porque elas não são características emergentes. Uhum. Eu acho que elas são meio características fundamentais, as pessoas meio que nascem com elas. Uhum. Mas você precisa ter essa combinação, que é uma combinação... E aí você tem coisas espantosas, tem muita coisa boa acontecendo no Brasil. Uhum. E realmente houve mais capital, existe capital hoje para você arriscar mais no Brasil. Uhum. Na nossa época não existia nenhum capital. Você tinha uma CRP que é quase um milagre, não sei nem explicar que tipo de milagre é, porque assim, estava aqui no Rio Grande do Sul, né, e era exatamente para fazer coisas tipo a Nutec. Né? Eu acho que quando a Nutec apareceu, meio que deu uma superliga. Né? Então, esses são os ingredientes, eu acho. Eu acho que o maior driver da economia mundial hoje é isso, tá? É tech, é surplus de capital e a gente muito criativo e muito preparado. Eu acho que isso que está... E agora a gente vai ver uma explosão disso com AI, né? Agora sim é que o circo vai pegar fogo. Vamos ver. Vamos ver. E a Magnópolis, agora eu queria falar um pouco desse teu outro negócio lá de Los Angeles, né? Ela é... o resultado disso tudo, né? Muita criatividade, tecnologia de ponta, pessoas com realmente habilidades muito diferenciadas aí. É uma empresa, eu estava dando uma olhada, né? Lendo um pouquinho, vocês atendem Disney, Meta, Amazon, Jaguar, e é uma empresa que vocês se posicionam como empresa de realidade imersiva, é isso? Assim, de novo, né? Agora é minha interpretação, tá, Paty? Qual que é meu papel na Magnópolis? Eu sou um dos fundadores, né? Eu vou afirmar que a ideia foi minha, tá? Embora existam versões. Há controvérsias? Há controvérsias. Eu sou o maior acionista, o maior investidor e o maior acionista. Né? E sou presidente do conselho. Então, me dou o direito de ter uma narrativa minha própria para Magnópolis, tá? E você vai achar mais de uma, inclusive entre os fundadores, né? Tô curiosa com a tua, vamos lá. A Magnópolis é uma empresa de software, tá? Que foi fundada exatamente por essa subespécie do reino animal chamada nerds criativos, tecnologistas criativos, né? E ela começa quando eu conheci alguns deles, né? E o que me chamou a atenção quando eu conheci eles foi o fato
de que 2 tinham ganhado o Oscar. Que eu não conhecia pessoas que tinham ganhado o Oscar até então na minha vida, né? E aí eu achei aquilo super curioso, né? Vamos ver quem são essas pessoas. E na área de efeitos visuais, né? VFX, né? Eles tinham ganhado o Oscar num filme do Martin Scorsese chamado Hugo, em efeitos visuais, tá? Um deles foi indicado de novo depois num Star Trek, e o diretor criativo nosso, que está há mais de 10 anos com a gente, que é o Craig Barron, ele não só ganhou o Oscar num filme chamado... não sei como é que é chamado. O rapaz vai ficando mais moço em vez de ficar mais velho. Benjamin Button. Ah, Benjamin Button. Era com o Brad Pitt, eu acho, né? É com o Brad Pitt. Ele não só ganhou o Oscar, mas ele foi por 6 anos o governor da academia na área de VFX. Uau. O governor do Oscar, né, na área de VFX, que é o Craig Barron. Que é um puta amigão, meu. É o mais velho, é da minha idade. É o mais velho da firma. E aí eu conheci eles e a gente começou a discutir coisas sobre VFX. Eu acabei me envolvendo, virei fã. Teve um momento para mim, que esses momentos de... como é que o Carlos Castaneda chamava isso? De... Um momento em que eu projetei vontade, assim. Que eu fui visitar lá o lugar que eles estavam filmando Star Trek. E o Ben Grossman, que é que ganhou o Oscar, que é um dos fundadores, ele me deixou mudar lá o estabilizador horizontal de uma nave lá do Star Trek. Aí ele te ganhou ali. Não, ali eu achei, não, eu preciso entrar nesse negócio, não é possível. Ele tinha... Quando eu visitei eles nessa empresa, que depois eu tentei comprar e não consegui, a empresa chamada Pixomundo, ele tinha 700 pessoas trabalhando nesse filme, tá? Aí, obviamente, a gente somos metidos, achei que estava tudo errado, que ele tinha que fazer outra coisa, tinha que ter os modelos 3D off the shelf, que a gente podia parametrizar tudo. Aí comecei a dar palpite. E aí a gente começou a companhia em 2013. E é uma companhia que faz algoritmos, faz software, mas também ela faz produção, né? A gente acabou se envolvendo em produção de coisas que eu acho que são absolutamente inovadoras, pioneiras, né? Na história de Hollywood, na história... O Rei Leão, né? O Rei Leão foi um dos o Rei filmes, Leão, né? O Rei Leão de 2019, ele foi 100% filmado com o nosso software. Né? A gente tem uma patente junto com Disney Studios, né? Metade. Magnopus Disney Studios. E o Rei Leão é um espanto, porque foi a primeira animação filmada do lado de dentro, que nem um videogame. A gente fotografou lá o norte do 50 hectares do Serengeti, reproduziu isso num estúdio em Los Angeles, em Playa Vista, no sul de Los Angeles. E todo o filme, o diretor, cinematógrafo, todo mundo, os animais andavam em volta deles. A gente renderizava, eles botavam aquele óculos Quest, né, da Meta, e eles filmaram que nem jogando um videogame. Eles tinham uma paleta de ferramentas. Isso hoje virou os light panels. Né? Todos os filmes hoje são feitos com light panels. Né? E esses algoritmos originais foram desenvolvidos pela Magnopus. Na época, um filme anterior ao Rei Leão. O Rei Leão foi quando a gente, de fato, consolidou, né, essa biblioteca de funções de software. Né? Mas foi desenvolvido originalmente por um filme chamado The Jungle Book, que é do mesmo diretor, do Jon Favreau. Então, a Magnopus é esse... começou assim como, sei lá, um sonho mesmo, um super brinquedão, um brinquedo caro, né? Mas não dá para falar que... Eu falo isso, o pior é que 60% do capital, 90% do dinheiro da Magnopus são famílias brasileiras, né? Que são meus amigos que colocaram. Né? Então, quando eles virem aqui esse podcast, eles vão me xingar muito. Mas eles já me xingam também. Né? Um xingamento a mais. Mas assim, é uma deep tech americana com controle de capital brasileiro. Que legal. Isso é diferente. Hoje a gente tem 160 pessoas em Los Angeles. A gente comprou uma empresa pequenininha em 2021 em perto de Londres, né, em St. Albans, em Greater London. A gente tinha
35 pessoas lá, acho que já tem 90 pessoas. Então, é uma firmeca bem ajeitada. É. E aí fiquei pensando agora enquanto tu falava, assim, porque a gente é uma empresa americana com criatividade, inteligência e gestão de capital brasileiro, e por que não aqui, né? Claro que no caso da Magnópolis a gente está falando de uma empresa que atua num mercado que é muitíssimo desenvolvido nos Estados Unidos, que é o mercado de entretenimento, de efeitos especiais, enfim, mas cabeças brasileiras, muitas delas, né? Não, poucas. Poucas? É só tu ali... Infelizmente, não, a gente tem, vamos pensar em 240 pessoas, talvez mais hoje, 250 pessoas, deve ter uns 6, 7 brasileiros. Sim, mas o cara que deu a ideia, que investiu no negócio... O 90% dos investidores são brasileiros, Sim. né? E... Aí, Paty, assim, a Magnópolis está muito complexa. Muito. E é uma pena, vou ter que falar isso em público aqui, mas assim, eu fiquei meio velhinho. Então, assim, não é que eu entendo. No início eu entendia tudo. E me metia. Né? Eles nunca ouviram, não é que eles ouviam. Faziam de conta ali. Mas batia... Não, a turma lá, assim... o bate-boca é essencial, né? Sim, o tempo todo. Sim. Mas coisas que eu bati pé, né? E eu posso, com grande candura, dizer que talvez na maioria das vezes eu estava errado, mas elas mudaram para melhor o curso das coisas. Né? Então você não precisa estar certo. Né? Sim. Você precisa, eu acho, criar um ambiente em que às vezes, né, isso é igual no Brasil e Estados Unidos, acho que é igual em todo lugar, né? Você precisa dos cabeças duras, né, e que defendam suas posições com tudo. E ao mesmo tempo, se eles tiverem suficiente inteligência, eu não estou falando só de inteligência analítica, estou falando de inteligência emocional também. Você consegue ter uma combinação adequada, um equilíbrio adequado para que eles repensem as coisas. Né? Então, eu acho que no início eu fui bastante influente. Agora, hoje, está muito complexo. Agora, uma pergunta um pouquinho mais genérica, e não vou aprofundar muito isso, mas a Magnópolis é uma empresa que ela olha para essa fronteira, né, do físico para o digital, né, para esses mundos que estão cada vez mais se entrelaçando ali, enfim. E tu falaste também, a gente falou um pouquinho muito por cima ali, mas de inteligência artificial. Qual é a tua visão futurista, assim, digamos, desses mundos, dessa conexão entre os mundos físico e o virtual aí? Assim, eu acho que o mais honesto é... Eu não tenho a menor ideia. Né? E como eu estou dentro da Magnópolis, isso atrapalha muito a minha visão. Sim. Né? Eu acho que... Fica enviesado, né? Vamos dizer assim, o raciocínio normal seria pensar o contrário. Né? Não, você está lá dentro, você deve ver, né? Ter uma visão mais clara, mas eu acho que quando você está perto das coisas, para mim está tudo meio blurred. Coisas que eu consigo ver, assim, né? Você tem, acho que, 3 mundos que colidiram: o mundo de software, computação, não vou chamar de software, não. Entretenimento e gaming, né? Lembrando que o entretenimento, eu estou dizendo mais cinematografia, essas coisas, mais narrativas lineares, né? E isso eu acho que vai criar... Isso está criando um ambiente de presença imersiva dos humanos, que aí eu começo a me perder. Tá? Isso se chama Spatial Computing. Spatial Computing ou Immersive Computing, como você quiser chamar, é exatamente o produto dessa colisão. A Magnópolis está no meio desse rolo. Tá? Espero que sobreviva. E aí você tem um ferramental, né?
o IA, o IA é uma ferramenta quase desconhecida, né? A gente não sabe exatamente tudo que dá para fazer com IA, né? Quando eu me refiro a IA, eu não me refiro a Gemini ou ChatGPT. Isso são aplicações de IA. Eu não me refiro a aplicações de IA. Se você pegar AlphaGo, uma das primeiras aplicações de IA, não é disso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo à essência do IA, que é a álgebra linear, né? A matemática de matrizes, né? Você ter uma nuvem de parâmetros com uma organização hierárquica de camadas que é tão complexa, e ela tem o tal do backpropagation, que aí a gente começa a entrar em umas coisas quase fantasmagóricas, que processa em 2 horas 1 trilhão de parâmetros. Assim, a mente humana não consegue captar isso, né? Então a gente não sabe direito como é que isso funciona. A gente pode até saber os princípios, o transformer, né? Eu fui ler o paper você sabe o transformer, não? Sabe o que é? Não. Transformer é um componente de software, tá? E ele é um paper muito famoso de 2016, tá? Olha como o troço é recente, tá? Sim. E ele foi escrito por uns meninos do Google, 6, acho que 5 eram do Google. É um paper de acadêmico, tá? E eu adoro o título desse paper, né? Não é que eu entendo, eu gosto do título, já li mais de uma vez, não é que eu entendo o paper, mas o título é Attention is all you need, tá? E o Transformer, ele é uma colônia de seres, né? E eles interagem de um jeito, né? Por exemplo, uma coisa que tem um livro que chama Deep Learning, um livro que as primeiras 200 páginas é uma revisão de matemática. Eu parei ali, né? Porque é um livro de 700 páginas, 500 páginas. Mas as primeiras 200 é uma revisão de matemática, que é o que você precisa para... E não é matemática simplinha, não, tá? Paty, é um negócio trabalhoso. Nesse livro, né, tem um tipo de coisa em matemática que chama convolução, né? Agora eu vou me perder. Vamos lá. Esse livro ele mostra, por exemplo, né, depois que você descobre que você identifica um pelo da sua sobrancelha, tá? Você não sabe ainda que aquilo é uma sobrancelha, tá? Mas aí você descobre que tem vários pelos. Aí você vai para uma camada seguinte e a camada seguinte fala, estes vários pelos é uma sobrancelha. Mas quando descobre que é uma sobrancelha, o backpropagation, a convolução, ela volta para a parte dos pelos e ela aperfeiçoa o conhecimento que está na camada de baixo. De tal forma que hoje, para identificar um rosto de uma pessoa, você pega um cantinho de uma sobrancelha e você sabe que é a Paty e que não é o Marcelo. Acabou o tempo. Não. Acabou o tempo, pessoal? Não, se deixar, a gente vai indo, né, Marcelo? Não, eu tenho um painel. Tu tem um painel. Então, eu vou te fazer a gente vai encerrando aqui. Tu promete para mim que tu volta numa outra ocasião pra gente continuar aí o papo. Tem muita coisa pra gente explorar ainda. Queria só que tu me falasse... Qual é a tua visão? Qual é a tua melhor visão de um futuro aí o melhor futuro para a gente construir? Tua visão de um futuro melhor para a gente aí? Pra gente e pro mundo, pra sociedade, pros humanos. Eu me enrolei toda na pergunta e aí te joguei nessa. Não. Mas é empolgante. Bom, assim, se tu quiser conectar até com a questão do ITEC, de coisa que vocês estão construindo. Várias coisas, né? Eu acho que o humano vai ser reinventado. Eu acho que a vida humana nunca foi tão confortável, na verdade, né? A gente tem muito conforto, né? Os meios andaram muito, né? Mas não necessariamente é uma vida boa, né? Eu acho que a gente cada vez mais vê as grandes questões emocionais, né?
psicopatias, né? Você tem... Então, assim, eu acho que os humanos vão se reinventar com tecnologia. Eu acho que a gente vai viver num mundo que é um mundo que a gente vai estar permanentemente conectado, né? A gente vai ter uma camada de fótons que são gerados em cima do mundo físico. Então, você vai ter objetos que são puramente digitais, mas mais do que isso, você vai estar sempre conectado, né? Todos nós vamos ter assistentes pessoais, né, de AI. E isso vai nos dar superpoderes, né? Então, nós vamos ser criaturas superpoderosas. E aí eu não sei, assim, tem os cenários mais distópicos e tem aqueles cenários, por exemplo, né, eu acho, e eu não entendo nada de política, tá? Nem de gestão pública, mas eu acho assim, com tecnologia você consegue gerir um país riquíssimo como esse, com 200 milhões de pessoas, com entre 1/10 ou 1/100 dos funcionários públicos que a gente tem. E se você tira os funcionários públicos, que devem ter grandes talentos, e coloca eles em setores da economia que eles geram riqueza, esse país transbordaria de riqueza, né? Você não teria mais nenhum problema, né? Legal. Então, eu acho que, por exemplo, tecnologia em gestão pública tem que ser uma coisa... Gestão pública tem que ser desse tamanho. Né? E eu acho que enfim, se eu estivesse na URGS, eu ia preso agora. Né? Tem linhas ideológicas que acham isso tenebroso. Sim. Né? Uma outra coisa que eu acho é que a gente precisa ter mais tempo para viver mesmo. Né? Se a gente aumentar a barra produtiva da humanidade, os humanos vão ter mais tempo para outras coisas, né? E assim, eu acho que a nossa espécie, e isso tem um pouco a ver com o sonho, vou chamar do sonho do ITEC, né? Eu acho que essa espécie é uma espécie exploradora. Né? A gente quer explorar, né? A gente não quer estar só se distraindo. Né? Então, como é que você devolve, né, para os humanos o tempo, a instigação e a capacidade de explorar? Eu estou falando livremente aqui porque você provocou, mas assim, são coisas que me vêm à cabeça rapidamente para te falar. Essa é a ideia. Marcelo, obrigada demais pela tua participação. Foi uma honra te receber aqui e compartilhar contigo tantas visões aí. Obrigada mesmo. Você é sempre muito carinhosa comigo. Obrigado. Imagina. Me convidar. Pessoal, todos que nos acompanharam, muito obrigada. Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem e até o próximo episódio.